Bem-vinda, bem-vindo, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, ao lado do Santuário São José, em Apucarana, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós estamos no tempo da Quaresma, que inicia o ciclo da Páscoa. E o ciclo da Páscoa é composto, como nós já sabemos, pelo tempo da Quaresma, pela Semana Santa, pelo Tríduo Pascal, pela oitava da Páscoa, pelo tempo pascal, terminando com Pentecostes. Então esse é o ciclo pascal e nós estamos no terceiro domingo da Quaresma. Lembra também que a Quaresma são 5 domingos, 5 semanas, né? E as duas primeiras evidenciam a personalidade de Jesus como humano, o primeiro domingo, as tentações de Jesus no deserto, e como divino, o segundo domingo, a transfiguração de Jesus. O terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma tem temas diversos que nós devemos entender dentro do contexto das leituras e os significados que elas nos oferecem. Então vejamos aqui, na primeira leitura do terceiro domingo da Quaresma, é do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 8 e depois 13 a 15. É uma leitura um tanto quanto longa, no entanto é uma leitura muito, muito, muito importante. Sim, vejamos então. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes devo responder? Deus disse a Moisés:
Eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderá aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaaca, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse é o texto do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 até o 8, depois 13 até o 15. Como eu lhes afirmei agora há pouco, esta leitura ela é importantíssima. Por quê? Porque ela tem a revelação do nome de Deus. Muitas pessoas que tiveram uma catequese que talvez não foi das melhores, com todo respeito, elas não entendem direito o mandamento do nome de Deus. O mandamento do nome de Deus diz que não se deve pronunciar este nome, o nome de Deus, em vão. Mas qual é o nome de Deus? Ora, Deus não é o nome de Deus. Deus não é o nome de Deus. Assim como ser humano não é o nome de um ser humano. Assim como cão não é o nome daquele cão. O nome de Deus é revelado aqui, nesta passagem importante do livro do Êxodo. Claro, antes nós vemos acontecer um entorno, porque todos os fatos narrados na Sagrada Escritura, todos eles estão dentro de um contexto, isto é, tem um entorno. E nós devemos sempre nos perguntar o que vem antes, o que vem depois do fato específico. Sabemos que Moisés, nós conhecemos um pouquinho a história de Moisés, né? Ali no primeiro e no segundo capítulo de Êxodo é apresentada um pouquinho essa história. Então Moisés é hebreu, ele nasce numa época em que o faraó havia dado a ordem que os meninos nascidos deveriam ser assassinados. Então a mãe, para poupar seu filho, o joga no rio. O que é uma coisa muito estranha já, né? É uma coisa estranha, poupar o filho de morrer, joga no rio. Bom, talvez ela esperasse justamente o que aconteceu. E o que aconteceu? Diz o Êxodo que a filha do faraó, que havia sentenciado à morte as crianças, os meninos recém-nascidos, a filha do faraó estava se banhando ali no rio Nilo com as suas servas. Então ela vê o cesto, sabe que tem uma criança dentro, pega a criança e se encanta com ela e leva a criança para casa para cuidar da criança, do Moisés, do pequeno Moisés. E nessa história toda entra também a irmã de Moisés, que acaba chamando a mãe de Moisés, e a mãe de Moisés serve de ama de leite para o pequeno Moisés no palácio do faraó, que havia ordenado a matança de todos os hebreus meninos que haviam nascido. Então, é uma história assim realmente extraordinária. Bom, quando Moisés fica adulto, ele percebe que o seu povo é explorado, é oprimido, os hebreus. Então acontece num incidente, ele acaba matando um egípcio e por conta disso ele foge e vai para o deserto. E no deserto ele só poderia encontrar a morte. E não encontra a morte, na realidade encontra possibilidade de vida. Ele se casa com uma habitante do deserto e o pai desta habitante do deserto justamente é um sacerdote, chamado sacerdote de Madian. Não sabemos qual era o Deus que ele cultuava, mas sabemos que Moisés tem um relacionamento assim intenso com o seu sogro, compreende o seu sogro, e o seu sogro compreende a Moisés. Bom, enquanto Moisés estava ali pastoreando
o rebanho de seu sogro, ele tem essa visão extraordinária que é uma teofania. E o que é uma teofania? Algo que eu tenho e ninguém mais vai ter como eu tenho. E eu também não poderei experimentar da mesma maneira uma teofania que outro teve. É como uma sensação física. É como uma percepção de sabor, por exemplo. Então, o sabor que eu sinto de uma laranja é o mesmo sabor que você sente de uma laranja semelhante? Como que nós podemos provar isso? Se isso é muito pessoal, individual. Claro que existem fórmulas matemáticas que levam a gente a compreender as diferenças das coisas e até das cores e até de alguns sabores. Sim, tem. Mas no final das contas, a sensação de um sabor, de uma cor, de um sentimento, de uma dor, de uma alegria, é algo fundamentalmente individual. A teofania é uma experiência com Deus e é individual. Ou é um grupo, mas é sempre algo que aquelas pessoas ou aquela pessoa tem. E Moisés tem esta teofania no monte, aqui está dizendo Horebe, e acontece dele ver um fogo num capão de mato que não deveria estar pegando fogo, ele chama aqui de sarça. E Moisés então vai tentar entender o que está acontecendo, se aproxima e tem uma voz que diz: não se aproxime porque essa terra é santa. E aí esta voz comissiona, dá uma missão a Moisés. Moisés ouve desta voz, que é Deus, ele afirma que viu, que ouviu a miséria do povo que lhe pertence no Egito e que vai libertá-lo. É o início do êxodo, amigas, amigos, é o início do êxodo, que é um processo de libertação. E quando não é um processo de libertação, hein? Pensa. Para nós, libertação dos vícios, libertação dos medos, libertação das inseguranças, das dependências, dependência física, mas também dependência afetiva. Então a libertação é algo que nós procuramos sempre. Procuramos estar livres. Muitas vezes, porém, nós queremos estar presos. Nós acabamos querendo ser limitados, mas a nossa natureza clama por liberdade. Então, Deus vem libertar o seu povo. E Deus diz assim a Moisés: você vá e diga para este povo que eu quero libertá-lo. Aí Moisés se propõe uma questão muito prática. Por quê? Na antiguidade, todos os povos tinham muitos deuses. No Egito havia deuses demais. Dentre estes deuses, o faraó ocupava um papel fundamental. Ele equilibrava a força que estava por detrás de todos os deuses, que se chamava Maat. Esse Maat, a força, o que nos lembra um pouquinho a franquia Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com você. Então não tem nada a ver com Guerra nas Estrelas, nem Guerra nas Estrelas com Maat, tá? Mas esse Maat é o princípio que une todos os deuses e que o faraó deve equilibrar. E se o faraó não equilibra, o mundo acaba. Ora, Moisés faz uma pergunta, então, muito óbvia. Quando eu for lá para o Egito, anunciar que Deus quer libertar os meus patriotas, os meus patrícios, os hebreus, e eles me perguntarem: mas que Deus quer nos libertar? Afinal de contas, são dúzias, centenas de deuses. Qual é o Deus que quer nos libertar? Moisés, então, faz uma pergunta: quem é você? Você está dizendo que quer libertar, mas, afinal, qual é teu nome? Porque na mentalidade hebraica, nome é identidade. Por isso, quando uma mãe e um pai davam um nome a um filho, tinham que escolher um nome adequado.
que desse, que indicasse a identidade daquela criança. Inclusive, Moisés, o próprio texto do Êxodo, indica que Moisés significa algo como salvo das águas, mas não é bem assim não. É provável, olha aqui gente, é provável, eu disse provável, não está na Bíblia, são os estudiosos que consideram essa possibilidade de que esse Moisés seja metade do nome de Moisés. Porque esse Zés quer dizer filho de algum deus. Ramsés, filho de Ra. Tutmoses, filho de Tut. Então Moisés, ou Moshe, como se diria em hebraico, pode ser filho de algum deus egípcio. Só que pensa um pouquinho a situação, amigas, pensa um pouquinho, que um fiel hebreu, um judeu, vai ler o texto bíblico e vai encontrar a figura de Moisés, porque Moisés é o personagem mais citado no Antigo Testamento. São centenas de vezes que Moisés aparece citado, ou diretamente ou indiretamente. Seria muito incômodo que este personagem, citado como referência para a religião monoteísta de um único Deus, tivesse como nome filho de um Deus tal. Não ia pegar bem. O filho de um Deus tal está nos propondo um outro Deus. Então, que credibilidade teria Moisés a respeito? O que eu acabei de dizer é uma hipótese. É uma hipótese quanto ao nome de Moisés, porque Moisés, salvo das águas, é forçar um pouco a etimologia do nome Moisés. Mas, de qualquer forma, a questão é o nome. Então, o nome é a identidade. O nome diz algo a respeito da pessoa, por isso ele é muito bem escolhido pelos pais. E Moisés quer saber o nome de Deus. E aí então diz assim, Deus diz, quando você for lá para o Egito e disser que Deus quer libertá-los, então você diga que eu sou, quero libertar vocês. Eu sou é o meu nome. Esse será o nome com o qual eu serei conhecido para sempre. Ora, o nome eu sou usa o verbo hebraico Yah, que é o verbo ser, estar. E forma, então, esta identidade de Deus, aquele que é, o eu sou. Este nome, inclusive, pelos hebreus, não é nem pronunciado em hebraico, e eu também não vou dizer o nome aqui por respeito, porque na mentalidade hebraica, expressa ali no segundo mandamento, para nós, o segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão, a fidelidade hebraica, a maneira de crer dos hebreus, era tão rigorosa nesse ponto que nem dizer o nome de Deus era permitido, mesmo que fosse numa condição justa, honesta, necessária. Então não se dizia o nome de Deus, se dizia meu Senhor, ou Senhor de mim. Por isso nós encontramos muitas vezes nas Bíblias, tirando a Bíblia de Jerusalém, que grafa com o verbo Yah, que é o verbo ser, existir em hebraico. Então, tirando a Bíblia de Jerusalém, que é essa daqui, todas as outras Bíblias colocam Senhor, ou meu Senhor. Meu Senhor Adonai em hebraico. Adonai quer dizer meu Senhor. Então, Deus se revela aquele que é. Isto é, ele não é o Deus do sol, ele não é o Deus do vento, ele não é o Deus da luz, o Deus da beleza, o Deus da guerra, o Deus da terra, o Deus... Não, ele é aquele que é. Ele simplesmente existe. Para ele não existe, não tem tempo. É apenas a existência pura e absoluta. Entenderam? Não, né? Pois é. É praticamente não, é impossível entender. Para entender, eu teria que ter a mente de Deus.
E aí eu vou contar uma historinha que dizem que foi inventada por Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador dos Redentoristas, Congregação do Santíssimo Redentoristas. Então, Santo Afonso, que era um bispo muito catequético, alguém um dia perguntou para ele: Afonso, Bispo Afonso, como que deve ser Deus? Então, o Bispo Afonso, ele pensou: como é que eu vou explicar? Então ele usou o seguinte recurso. Imagine que o cavalo usado pelo rei, o cavalo que o rei usa, que deve ser o cavalo mais bonito do reino, né? Então imagine que o cavalo que o rei usa seja convidado para um almoço junto com o rei na sala de jantar, na mesa do rei. O que um cavalo vai pensar, com muito orgulho, que foi convidado, para o almoço com o rei? O que um cavalo vai pensar que vai encontrar à mesa do rei? Provavelmente que vai encontrar uma forragem, que é uma comida guardada, ração, uma água muito limpa, alguns legumes crus, muito bonitos, vistosos. E quando ele chega à mesa do rei, o cavalo do rei não encontra nada disso. Ora, o cavalo pode ser do rei e pode ter sido convidado para sentar-se à mesa com o rei, mas o cavalo continua sendo cavalo. Ele pensa como cavalo. Ele enxerga o mundo como cavalo, então ele não pensa como rei. Assim, quando eu penso sobre Deus, eu penso como um homem, limitado no tempo, na história, no linguajar. Então, eu penso como homem em algo que está muito além da minha natureza. É impossível entender como é Deus, porque eu não chego a esta compreensão. Eu, no máximo, tenho esta ideia, revelada aqui no livro do Êxodo. Eu sou o que existe, o existente, aquele que é, o que era e o que vem. Como diz o livro do Apocalipse no capítulo 1, no versículo 8. Então, essa revelação do nome de Deus é muito importante, porque nós estamos no livro do Êxodo, é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia. Durante toda a extensão do Antigo Testamento, o nome de Deus será importante e significará a esperança do povo, do seu povo, na aliança. Bem, a liberdade é o desejo desse Deus para o seu povo. Vejamos agora um trecho aqui. Antes, porém, vejamos o Salmo, e o Salmo, que é o Salmo 103, também 102, é um salmo de gratidão. E ele tem como refrão: o Senhor é bondoso e compassivo. E são 3 estrofes de 4 linhas que dizem assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Um salmo de confiança depositada em Deus. E agora nós vamos para o Evangelho, que é um texto de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Diz assim: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado.
misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus então lhes disse: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta! Por que ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Essa é a palavra do Evangelho, Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E é, no mínimo, interessante esse Evangelho, que parece meio assim que não tem nada a ver. Mas tem. Tudo tem muito a ver. Primeiro, chega esse grupo de pessoas para Jesus, que está fazendo pregação, e esse grupo que vem certamente assustado e conta alguma coisa para Jesus, trazendo notícias de galileus, isto é, gente próximo de Jesus, ali, companheiros de Jesus, provavelmente conhecidos, que tinham sido mortos. Aqui diz o texto que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Então, provavelmente, esses galileus estavam no templo. Estavam oferecendo um sacrifício, mas eles deviam ter feito alguma coisa errada para Pilatos mandar matar. Ou eles estavam no templo, ou foi no mesmo horário que se fazia algum sacrifício no templo. Então, o sangue dele misturou com o sangue das ofertas, das vítimas animais no templo. Então, eles ficam assim, perplexos com isso daí, e o que eles querem, na realidade, é entender por que essa gente que foi fazer um sacrifício no templo morreu de forma violenta. E quem de nós não quer entender tanta coisa, hein? Por que gente boa acaba sofrendo e gente que nós achamos que é ruim, né? Quem somos nós para dizer que o sujeito é bom ou ruim? Mas não sofrem. Nós achamos que deviam sofrer. Ruins devem sofrer. Bons devem ser felizes. É mais ou menos assim que nós pensamos. E claramente nós estamos no meio dos bons, né? Sempre. Jesus, então, ele diz assim: vocês pensam que esses galileus aí, eles são vítimas porque eram mais pecadores? Porque aconteceu essa desgraça com eles, esse assassínio desse Pilatos aí? Olha, vocês tenham cuidado, porque se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não do mesmo tipo de morte, mas o fato de que vamos morrer. E tem gente que não gosta de pensar nisso. Tem gente que não gosta de falar nisso. É o fato de não falar ou de pensar que acaba tornando isso um drama insuportável. E tem muita literatura a respeito. Por exemplo, eu me lembro agora de Søren Abe Kierkegaard, Angústia Mortal. E tem outros que refletem sobre isso, sobre essa situação, de vários aspectos. Porque a morte nos impõe medo. Claro, eu também tenho medo, porque é o absolutamente desconhecido do ponto de vista humano. Agora, se eu aceito a revelação, eu começo a olhar a morte de uma outra maneira. Tanto que muitos santos e santas, durante muito tempo, refletiram sobre a morte. E escreveram sobre a morte e a sua própria morte. De uma maneira não angustiante e desesperada,
mas confiante e com esperança. Então Jesus, para dar a entender tudo isto e alertar sobre o significado que nós damos para a vida, ele insere aqui essa parábola de um sujeito que tem uma vinha, e uma vinha com vinhas bonitas, né, com uvas bonitas, e uma figueira, uma árvore de figos muito bonita ali, e a figueira não produz fruto. Isto é, eu estou no meio da vida. E a vida tem tantos estímulos, tem tantas necessidades, possibilidades, e eu posso fazer escolhas, e eu estou ali, uma figueira, e afinal de contas, o que eu estou fazendo da minha vida? Que frutos que eu estou dando? O cara que cuida da figueira, ele ouve do dono do campo, né, da vinha, onde tem a figueira. Vamos cortar essa figueira porque ela está só tomando espaço aqui, ela não produz fruto. Aí ele diz assim, não senhor, não vamos fazer isso não, vou colocar adubo, vou cuidar dela, quem sabe o ano que vem ela dá uma boa carga de figos e a gente não precisa abatê-la então. A questão é, se eu vou morrer do mesmo modo que outros morreram, no sentido de que eu vou morrer não da mesma maneira que os outros morreram, mas eu também vou morrer como eles morreram, eu também irei morrer. Então, a questão já não é a morte, a questão é a vida que eu levarei até ela chegar, a morte. Qual o significado que eu darei? E aqui entra a primeira leitura. Afinal de contas, eu sou aquele que sou, eu sou o Senhor da vida. E para onde eu estou olhando? Para o vazio existencial e absoluto? Ou para uma esperança que eu não conheço? Porque eu não tenho a mente de Deus. Eu não posso conhecer como Deus conhece. Um amigo meu, outro dia me disse, ateu, ele disse com muita simplicidade, ele disse assim, para mim não tem nada disso. Eu não existia antes de ter nascido, eu vou deixar de existir depois que eu morrer. E pronto, acabou. E isso me deixa tranquilo. Bem, ele encontrou um equilíbrio para si. Que bom. Mas se eu não existia antes, e de fato eu não existia antes, mas eu agora existo, e eu creio, e eu olho com confiança. Por isso, a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E ela fala de algo importante, que dá o significado para a vida da gente. Para que nós sejamos figueiras que produzem frutos. A leitura é do capítulo 10, do versículo 1 ao 6, e depois do versículo 10 e versículo 12. E diz assim, irmãos, não quero que ignoreis o seguinte, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhavam, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuravam, tendo por isso sido mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Essa última frase do versículo 12 é lapidar, ela é uma sentença que se usa muitas vezes. Quem está em pé, cuide-se para não cair, porque se a gente está em pé, o risco é cair. Mas o que Paulo está querendo concentrar aqui é que o rochedo é Cristo. É sobre esta rocha que a figueira está assentada. Quando eu que digo que tenho fé, não vivencio esta fé no projeto do Evangelho, como me é apresentado no texto bíblico, com a proposta da igreja, comunidade de fé, na qual eu estou inserido,
Quando isso tudo para mim é insignificante e não necessário, então eu estou esquecendo, negando e não estou produzindo frutos. O que são os frutos aqui? A justiça, a verdade, a retidão, a caridade, a misericórdia, a paciência, a fidelidade e tantos mais. Então, amigas e amigos, esse terceiro domingo da Quaresma, ele gira em torno de Deus que revela um caminho. E o caminho é Cristo, o rochedo. Entendamos isto e sejamos férteis em frutos, para não sermos ameaçados de corte, de poda. Não, poda é para crescer mais. Corte definitivo. Entendamos isso e continuemos a nos preparar para a Páscoa com os exercícios da Quaresma. Jejum, oração, esmola. Jejum, oração, esmola. Não esqueçamos disso. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, ao lado do Santuário São José, em Apucarana, no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Eu desejo a você graça e paz.